Olá, ouvintes do Bizarrismo. Que porra é essa? Olá, ouvintes do Bizarrismo. A host de vocês esqueceu como faz. André, eu não sei mais o que fazer, mano. Eita, colega. Não dá pra perceber, não. Eu vou começar de novo. Vamos lá. Tentativa número 2. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. A Carol que veio assombrar aí os ouvidinhos de vocês com esse tema tão assombroso, tal qual Assombrações Bizarras pela 13ª vez e logo após uma sexta-feira 13. Ai, meu Deus. Isso é uma coincidência bizarra, que também, coincidentemente, é o tema do nosso último episódio lançado, tirando os Vale a Pena Ouvir de Novo, que vocês já estão ouvindo aí, pois vale a pena, e outras coisinhas mais que vamos começar a lançar aí no Bizarrismos. Fechamos uma parceria nova com um podcaster misterioso que vai começar aí a lançar episódios misteriosos ainda pra vocês, porque eu não posso falar muita coisa, mas adiantando aí que vamos mudar algumas coisas aí no Bizarrismos. Vocês vão começar a receber mais conteúdos bizarros e esquisitos e outras coisas mais aí pra vocês voltarem a ter uma frequência maior de conteúdos. E falando de uma frequência maior de conteúdos, para com isso, eu estou falando do nosso clube de apoiadores, o Clube dos Bizarristas, que está disponível para que você assine e receba histórias extras. Extras? Tem plural? Não sei. Extras, em plural. Extras hipermercados, você pode acessar e receber aí então as nossas outras histórias. A semana passada, uma mocinha veio falar comigo e falar assim: estou carente de bizarrismos, que eu já maratonei tudo e eu queria aí novas histórias pra escutar. Aí eu falei: Clube dos Bizarristas, link 1, 2 e 3, você pode escolher e assinar. E ela está lá super feliz e satisfeita. Isso nunca aconteceu, essa menina não existe. Mentira, é verdade. E ela já é nossa apoiadora, então você pode seguir aí os passos da nossa querida nova apoiadora, que eu não vou expor o nome, mas que já está com os conteúdos exclusivos, que aí dá uma rodada maior aí de episódios e histórias pra você escutar. Falando em episódios e histórias para você escutar, estamos sempre precisando de histórias, tá, gente? De todos os temas. Então manda pra gente. Se você já mandou a sua história e ela ainda não apareceu, ela muito provavelmente está na lista de espera aí pra gente gravar o episódio com a sua história misteriosa. Então precisamos que as pessoas mandem mais histórias pra gente montar o roteiro e conseguir fazer uma coisinha legal aqui, um episódio bem misterioso e assombroso pra vocês, ou então de um date, uma viagem bizarra, alguma coisa assim que com certeza você viveu, e podemos contar aqui pra Deus e o mundo e para os 47 milhões de ouvintes, porque aumentamos este número este ano. Dito tudo isso que eu falei agora, eu estou enrolando e falando pausadamente, pois a minha convidada está ocupada ali na casa dela, mas agora ela voltou, eu posso voltar a falar na velocidade 2.0. Calma, cara! E eu queria apresentar então pra vocês aí pela, acho que 1000ª vez, Tudo isso? a Manu Rangel Branco. Ela tem diversos sobrenomes, a gente usa todos aqui. E ela chegou então pra contar aí histórias assombrosas e assombrar aí um pouquinho da semana de vocês. Olá! Eu dei um mute aqui porque do nada um som entrou da minha casa. E eu falei, meu Deus, eu vou começar assombrando. Eu até achei que era o meu digníssimo, eu dei um xingo nele, mas ele só respondeu, não sou eu. Mentira! Mas acho que era um carro de som. Olha que coisa misteriosa. Gente, vocês sabem, né? Que vocês estão escutando, vocês sabem do histórico da Manu com esse tema. É só falar a tal palavrinha. Talvez conexões caiam. Então não vamos, tá? O jogo da galera, né? Eu não consigo, eu preciso Não fala. falar. Não, tá bom, vai, então fala. É o Brasil. Jogo da galera. Não conheço. Não vou falar. E um beijo para as pessoas que me ensinaram sobre o Brasino, né? Porque foi nesse podcast. Antes disso eu não sabia. não foi. É mentira.
Foi em outro, você tá enganado. Esse podcast que só fala de coisas bizarras e muito sérias e assuntos aí que jamais que a gente faria propaganda gratuita pra uma empresa que patrocina especialmente um ramo muito específico do entretenimento. Inclusive, vale a pena vocês buscarem lá um pouquinho no Instagram, que tem alguns vídeos muito bons. Da época que a gente gerava conteúdo com imagens, vale a pena. E, calma, gente. Aí, pera, deixa eu pôr a roupa. Gente, o que tá acontecendo? Põe a roupa aí, Manu, que eu tô ficando meio distraída. Então, falando... Peraí, vamos fazer uma coisa inédita nesse podcast? Bora. Cezinha, vem aqui dar um oi para o nosso público de 47 milhões de seguidores. O Cezinha, inédito. Salve. O Cezinha é oficialmente podcaster. Não acredito. Tiramos a virgindade do Cezinha. O maior arrependimento dele, morar comigo, com certeza. A paz acabou, ele não pode passar pela sala aqui, que agora ele, do nada, de repente, podcaster, né? Talvez ele tenha que dar salves por aí. Tá bom, então, tá vendo? Agora, do bizarrismos pro mundo, esquece. E então é isso, Manu, você tem mais algum recado pra dar pros nossos ouvintes? Algum recado misterioso? Pode não ser misterioso também. Não. Mas se for misterioso, melhor. Eu acho que se for recado misterioso, acompanhem até o final e assinem o nosso clubinho, né? Nosso clube que às vezes fica um pouquinho mais quente do que deveria. Mas vai ter uma história específica sempre para os apoiadores, então vale a pena. Exatamente, muito bem lembrado. E aí, eu acho que só antes da gente chamar aquela vinheta, né? O Andrezito já está ali com o dedo no p... Calma, André, calma. Eu tenho um último recado pra dar aqui. Gente, a gente começou aí, né, com o Vale a Pena Ouvir de Novo, conforme eu citei aí mais ou menos 35 minutos atrás. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu adorei. A história da Rata Blanca pra mim é a melhor. É maravilhosa. E então a ideia é justamente essa, da gente voltar, né, pegar algumas histórias aí de outros episódios e pra quem gosta de alguma coisa, escutar um episódio mais curtinho, a gente tá colocando algumas histórias, geralmente de episódios mais antigos, né, pra vocês escutarem e relembrarem que vale a pena ouvir de novo essas histórias. Então, se vocês estão vendo isso no feed do Bizarrismos, não fomos hackeados dessa vez. E realmente a gente tá lançando aí essas histórias e escutem e comentem e falem pra gente se vocês gostam desse novo modelinho aí e tal. Se não gostarem, por favor, não falem nada não, deixa pra lá, pelo amor de Deus. Andrezito, Oi. tá contigo a vinheta, que aí quando a gente voltar eu já começo com a nossa primeira história do episódio de hoje. Na galera. Isso sim é uma safadeza oculta! Vinheta errada, voltou. Upsi. Upsi Daisies. Esse é outro programa que eu participo. Ei, que isso? Vamos lá então, Manuzita, na verdade eu menti, né, antes da vinheta, eu fiquei com um episódio de mitomania. Eu não queria você, mas gente, no 2 ou 1 você perdeu e, tá vendo, vocês não têm as imagens, começamos assim. Será que que eu perdi ou foi o público que ganhou? Porque o público ganhou uma narração a mais da Manu nesse episódio de hoje. E ela vai ler pra vocês a primeira história. Então eu menti antes da vinheta, tá? Eu falei que era eu. Sim, é que não sei, às vezes eu e a Manu... Ai, para! Que eu me confundo às vezes. Só que a Manu, como ela já tá sendo assombrada na casa dela, né? Que já chegou alguém que não era quem ela achou que fosse, e coisas bizarras acontecendo, eu deixo com ela, então. Vamos lá. Eu vou sempre pôr a culpa nos gatos, então vamos de gato misterioso. Olha, que isso? Você gostou do gancho, né? Amiga, eu amei esse gancho. Eu vou passar a papelada do Bizarrismos pro seu nome. Obrigada. Porque tá bom demais. Você realmente é muito boa em tudo que você faz. Ai, que delícia! Né? Ai, que delícia! Que isso? A gente tá falando de um gato misterioso. Vamos falar de um gatinho misterioso, narração Manu, grifado em roxo. E a história tá fresquinha. Tá fresquinha. Foi... Não, mentira. Aconteceu
É que tá com a data... Não, é que eu esqueço Não, que também não. estamos em 2026. Mas foi enviada em dezembro. Dezembro de 2025 não faz tanto tempo Isso, assim. verdade, tá certo. Mas... Ó, vamos lá. Tá fresca. Isso que importa. Moro em um condomínio pequeno em uma cidade do interior de São Paulo. Ih, minha história. Ixi, amiga, quer trocar? André, lê pra gente. Vai, André, é sua vez. Essa é sua, presente. Eu não quero! Onde vendo minha alma para a graduação. Meu apartamento fica no primeiro andar de um dos blocos e tem um gatinho preto lindo e encapetado que mora comigo. No térreo, há alguns meses, mudou-se uma moça que tem gatinhas lindas e filhotes. A primeira vez que vi uma delas na janela, saí correndo para fazer carinho e alguns dias depois vi outra bem parecida, porém mais tímida. Elas pareciam ter cerca de uns 6 meses e fui descobrir depois que tinham nomes de condimentos. Vamos chamar a mais carinhosa de Canela e a mais tímida de Salsa. Que bonitinho. Bom, um tempinho passou e certo dia vi a Canela na janela de um dos quartos miando e fazendo gracinha para ganhar carinho. Como boa gateira apaixonada que sou, fui dar atenção para ela e vi que a Salsa estava deitada na cama. Também notei uma terceira gatinha, que parecia mais velha, sentada na porta me encarando. Fiz carinho na Canela e chamei pelas outras duas, mas elas não quiseram me dar nenhuma migalhinha de atenção. Poxa vida. Supus que essa terceira fosse a mãe da Canela e da Salsa, mas deixei isso pra lá. Uma dúvida, como que ela tava vendo tudo isso de dentro da casa? Então, eu ia comentar, moça, eu entendo você gostar de gato, mas você precisa entrar na casa dos outros pra fazer carinho. A Vila do Chaves, eu não tô entendendo. Será que é tipo a Vila do Chaves, literal? Lembra da casa que às vezes tinha aquela janela lá da casa da Chiquinha? Ou da Dona Florinda também, que ela via o professor Girafales de longe. Mas assim, como que ela tá vendo a cama da menina? Quer dizer... Ela fala que a pessoa de que ela tá narrando, essa vizinha, é no primeiro andar. E você já viu aqueles apartamentos que é primeiro andar, que não tem elevador? Já. Então, tipo, você entra, você vai entrar, tipo, na escada, você dá de cara dentro de tudo da casa. Então, tipo, é zero privacidade, zero. Então, eu acho que foi isso. E se a pessoa tem gato, aí sinto muito. Não. Então, agora sua me caça, sucaça, esquece. Vou entrar lá, vou ver suas coisas mais íntimas e a sua gatinha Canela e a Salsa. O meu primeiro apartamento, ele era desses sem elevadores, ele era de 4 andares, né? E aí eu lembro certinho que às vezes eu chegava e era bem a sala da pessoa. Então, tipo, eu vi a televisão, eles, tipo, jantando, tá ligado? Mas é mó bosta, né? Tipo, a gente se sente mó mal. Porque não é de propósito. Eu tô chegando. Infelizmente, eu tô... pra eu chegar... comprou esse apartamento. Tipo, infelizmente, pra eu chegar, eu tinha que passar na frente dentro da sua casa. Inclusive, o que tá tendo de janta aí? Que eu já vou sentar aqui e comer. Mal educados são eles que não oferecem nada. É verdade. Eu também acho. Se eu já tô aqui no meio da sua casa, você não vai me oferecer um pouquinho desse estrogonofe? Puta, cheirão bom, você vê ali. Eu acho que nesse caso a assombração era ela, então. Eu quero saber o ponto de vista dos gatos dessa história, porque o que eles estavam... Eles estavam sendo assombrados por uma vizinha misteriosa, vizinhos bizarros. Claramente, só um queria atenção, o resto tava tipo, sai da minha casa, maldita. Exato. E ossos do ofício, vai ter que ir lá fazer um carinhozinho na Canela, esquece. Vai. Bom, Salsa não queria, mas então... Um bom tempo depois, voltando com uma amiga da faculdade, vimos as 2 gatinhas na janela. Fomos fazer carinho nas 2 e conhecemos sua dona, que vamos chamar de Ana. Conversamos muito com ela e em determinado momento perguntei onde estava a outra gata. Ela ficou confusa. Nos disse que só tinha a Canela e a Salsa. E foi aí que fiquei sabendo os nomes delas. Estranhei, porque já até havia comentado com essa amiga que tinha visto outra gatinha linda ali na casa. Expliquei a situação pra Ana e descrevi. Moça, tá parecendo gato dentro da sua casa. Moça, não que eu estivesse olhando pra dentro da sua casa. Mas segunda-feira, às 8h37 da manhã, depois que você saiu pra levar o lixo... Eu vi uma terceira gata lá no imóvel. Tem como checar? Expliquei pra Ana, né, a situação e descrevi a aparência da terceira gata.
E aqui está o motivo de eu ter achado que ela era mãe das outras duas. A Canela tem pelo curtinho, mas é rajadinha de marrom, amarelo e cinza. A Salsa é bem peludinha e rajada em tons cinzas. Já a terceira gata era peluda, com cores cinza e marrom claro e escuro, e parecia realmente ser adulta. Ana me contou que as características batiam com as da gatinha idosa que ela perdeu no último ano, um pouco antes de adotar Canela e a... Peraí, ela errou. Eu acho que ela deixou passar. E a Salsa, André? Muito bem que o André colocou a censura. A mocinha sem querer mandou o nome verdadeiro da gata Obrigada. e os dígitos do cartão. Mas é a Salsa. 532. Ops! De novo. E a data de nascimento dos Viva pais? ela. Ups. Então tá, a gatinha idosa que ela perdeu no último ano, um pouco antes de adotar a Canela, e a Salsa. Mas que essa gatinha já havia falecido. Na hora, não pensamos muito e continuamos conversando. Porém, depois falando com minha amiga, fiquei feliz ao perceber que o que eu vi foi o espírito ou a alma da gatinha falecida, provavelmente cuidando de suas irmãzinhas mais novas. Tenho certeza do que vi. Inclusive, passei um bom tempo achando que havia 3 gatas no apartamento e que 2 delas me odiavam porque apareciam pouco, até finalmente descobrir que não. Na verdade, ela continua te odiando, moça. Porque... Ela descobriu que não, que as 3 odeiam. E a dona também, a Ana, que ficou um pouquinho incomodada aí com a falta de privacidade. Trocou a janela, ela pôs grade. E não é grade pro gato não sair, é pra você não entrar. Eu vou falar. Enfim, não sei exatamente o que foi, mas pelo menos o fantasma que eu vi era de bicho e não de gente. Você tem um bom ponto. É verdade. Um ótimo ponto. Eu, por exemplo, nunca vi fantasma de bicho. Que você saiba. Pode ser. Às vezes você tá ali, você fala, nossa, tô cheia de paciente pra atender hoje. Aí, na verdade, só tem um na sala de espera. Ih, rapaz. A gente nunca sabe. Porque um bichinho, ele é sempre um ser de luz, um ser do bem. Ele não vai aparecer no canto do seu quarto te olhando com cara de bunda ou... Gatos iriam. Eu nunca tive gato, infelizmente. Eu vou mandar um pra você aí. Manda pra mim um gatinho. Ei, um bichano. Um felino. Ai, como posso me explicar? Moreno, alto. Ei, para com isso. Será que eu? Você já viu esse meme? Dizem por aí. Será que sou gay? Só porque ando com os gays. Sou amigo dos gays. Me divirto com os gays. O pau que rola nas redes sociais é que eu sou gay. Será? O pau que rola nessas redes é que não existiam 3 gatos na casa dessa vizinha aí, da nossa querida ouvinte. Mas a gente não terminou a história dela, né? Terminamos. Terminou? Não. Ela tem um recadinho aí. Não deixou um recadinho misterioso? O recadinho é dela. Desculpa, vamos lá. Só queria mandar um beijo e agradecer por me acompanharem nas minhas faxinas e nas noites de estudo. Entraram no meu top podcast do Spotify desse ano. Amei demais passar esse ano ouvindo essas vozinhas lindas. Que fofo! Ai, que fofo. Muito obrigado, viu, moço? Beijos. De nada. Amiga, era o nosso único atributo bom. Sei. Boa noite. Boa noite. Ai, puta merda. Moça, obrigada. Um beijo pra você. É um prazer te acompanhar na faxina e nas noites de estudo e em qualquer outra situação aí que você queira levar o bizarrismos. E eu queria dizer que a sua história, ela tem um quê ali bem bizarro e misterioso, porque realmente... E o que mais me deixou assim é que a gatinha tava te encarando lá de dentro, tipo, olhando pra você, tipo, meu, eu sou a guardiã dessa casa e você não deveria estar aqui. Uma daqui. Mas eu também achei fofo. E eu gosto de pensar que os meus doguinhos, né, que não estão mais aqui, eles estão olhando pela minha família, quem sabe, né? E aí, de fato, a terceira gatinha que faleceu aí, tinha falecido no último ano, ela tava lá pra cuidar das outras 2. Eu achei demais. A única coisa que eu vou pedir é que não estuda ouvindo a gente, não. Vai se concentrar.
Você não vai ver, mano. Não, esses dias me falaram. Me falaram, né? Uma pessoa falou. Fui escutar seu podcast e tal. Eu falei, você tem certeza? Sim. Aí eu falei, então, muita coisa eu falo zoando, né? Eu sempre falo, é um personagem. Né? Que estranho, Manu. Aquele dia que a gente se encontrou, você tava igualzinha. Eu tenho que manter o profissionalismo do bizarrismo. É que era a reunião do Bizarrismos, né? E aí a pessoa falou, eu coloquei pra dormir. Aí tá drogado. Falei, Mentira. Não, tudo bem, é bom, o play é sempre bom, entendeu? Positivo e tal. Mas você consegue... Mas a gente tá dando sono. Então, aí é uma complicação, né? Eu não queria estar dando sono. Mas, eu digo assim... Verdade, galera. Conta pra gente. Não, onde vocês escutam o podcast? Eu já ouvi no grupinho o pessoal falando na academia. Agora, No carro, sempre postam a gente no carro. no carro, sempre. Agora, gente, vocês têm dormir ouvindo a gente? O que vocês estão sonhando? Então a gente vai fazer o resto desse episódio com a ASMR. O que você acha? Eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que... É mó difícil falar sussurrando, né? Demanda muito oxigênio, velho. É que eu grito muito, meu timbre é um pouquinho mais. O meu também. O André adora. O André adora editar episódio das duas gritando. Filho da p***! É o SMR inverso. É o reverso. Mas mandem lá no grupo pra gente saber, fazer uma enquete, onde que vocês escutam, porque dormindo foi novidade, estudando também. Imagina, eu tô lá tentando fazer a porra de um exercício de física, difícil pra caceta, ou tentando decorar a data. A gente falando que alguém comeu um pedaço de bolo em cima da bunda. A bunda do outro. A única química que acontece é a química entre nós, galera. Que estamos todos aqui juntinhos. E estamos em casa, né? Seja essa uma casa definitiva ou uma casa temporária. Caraca, hein? Dito isso, eu vou contar uma história. Tô inspirada, você me inspirou a fazer ganchos bons. Maravilhosa! Elevou o nível aqui. Então, era uma casa muito engraçada, né? E é uma casa temporária. Eu vou ler então pra vocês a história enviada por uma ouvinte. Inclusive foi bem recente, tá? Eu tô até sem a data aqui porque ela mandou pelo Instagram. Aí eu, por um acaso, tava lá fuçando as mensagens do Bizarrismos e eu vi essa mensagem aí. Inclusive aguardo aí mais detalhes dos relatos que ela vai mandar aqui. E eu vou dizer o motivo agora pra vocês na história A Casa Temporária, narração Carol. Quando eu tinha meus 15 para 16 anos, os meus pais estavam terminando de construir nossa casa e o plano era nos mudarmos em breve. Então eles colocaram nosso apartamento para vender. O apartamento acabou recebendo uma ótima proposta antes do que esperávamos. Então meus pais venderam o AP e fomos morar de aluguel numa casa temporária até a nossa final ficar pronta. É sempre assim, né? Quando você não tá com pressa nenhuma, em um dia, apareceu a oportunidade, estou aqui em nome do Silvio Santos. É mesmo? É verdade? Eu quero comprar o seu imóvel por 3 vezes o valor dele, que ele vale, tá? Aí quando você tá com pressa, preciso sair desse imóvel, preciso vender, não aparece uma alma, nem pra você dar. Ó, eu te entrego, eu passo a escritura pra você. A pessoa fala, Deus me livre. Não tem. Liquidez de mercado é a vida. Estranho. Tá precisando de um corretor? Eu tô precisando de dinheiro. Ai, Inxalá. Então tá bom, dinheiro, saúde mental. Não, aí você tá pedindo muito. Ei, uma garota pode sonhar. Depois dos 30, você só pode ter um. Ou é dinheiro ou é saúde mental. Poxa vida. Que droga, mano. Ai, depois eu escolho. Tô muito na dúvida. Porque amor não existe depois dos 30. E antes? Não, antes você achava que existia. Tá. Porque eu falei assim, ué. Depois dos 30 você aceita o que a vida te dá. Entendi. Captei. Então é bom saber que agora eu vou começar a agir diferente, então. Mentira, gente. Acreditem no amor. Inclusive, se você tiver uma história de como você conheceu o seu mozão, sua mozona, está naquela época do ano pra você mandar pra gente, que em junho faremos o episódio 2 do Como Vocês Se Conheceram, lá do episódio especial do Dia dos Namorados e maridos e mulheres bonitinho. E tudo. Então mandem pra gente, tá? A gente tá falando aqui, mas é tudo mentirinha, tá? A gente são personagens, vocês têm que lembrar personagens. Disso. A Manu é casada. Submissa, do lar. Ela fica, o sonho dela é fazer bolo o tempo todo. É isso. Pilates às 2 da tarde. É a minha vida. Adoro! É isso. Mas aí, enfim.
Sabe quem não faz pilates às 2 da tarde? Quem foi morar nessa casa, desse aluguel temporário aí, então. Justo. Não sei, talvez ela faça, né? Mas assim, pode ser que não. Ela não contou. Ela não contou. Eu garanto que ao longo dessa história ela não citou aí a prática de pilates. Mas, voltando então, ela falou o seguinte: a gente foi morar então, vendeu o apartamento, a gente foi morar numa casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada, até a nossa casa final ficar pronta. A casa temporária não era propriamente ruim, mas era bem antiga e coisas esquisitas aconteciam por lá. Vou citar alguns exemplos do que aconteceu com a gente nessa casa durante os 8 meses que moramos lá. Sim, ficamos mais tempo que o planejado, porque obra é um inferno e sempre alguma coisa dá errado e outra não dá certo. E nunca termina. Você vai mudar pra casa e vai ter coisa pra fazer. É assim. Cara, é uma coisa eterna e quando não acontece uma barbaridade e nada a ver. Enfim, ela ficou lá 8 meses, né? Era pra ficar uma semana, ficou 8 longos meses lá. Tudo isso? E a culpa é da sombra. É igual, amiga, aqueles filmes de terror que a família chega lá, tem tipo uma corda pendurada em uma árvore, a casa caindo aos pedaços, uma assombração na frente, e aí tem uma família feliz assim. Ai, aqui que nós vamos viver os próximos anos felizes da nossa vida, família. Ai, que lugar adorável. Tudo bem se a obra atrasar. Ixi, que bom, nossos filhos vão crescer aqui sem trauma nenhum. Lindo. Enfim, ela começa a contar aqui então o que aconteceu nessa casa. Ela falou assim: começando pelo dia que eu cheguei da escola e minha cama estava com marca de que alguém tinha sentado e pisado nela. Você tem irmãos? Isso que eu ia falar. Você é filha única, não é possível. Nossa, meus irmãos faziam questão de rolar em cima da minha cama. Não, é vingança. O Carter, né, gente, que vocês conhecem bem, fazia alguma coisa que ele não gostava, eu vou pisar na sua cama. Aí ela correndo. Ele faz isso até hoje. É verdade. E tá no calabouço. Exato, por isso. Não poderia ter sido meu irmão mais novo, porque a escola dele era integral. O meu pai ainda não tinha voltado do trabalho. E a minha mãe foi quem brigou comigo por supostamente ter deixado a cama assim. Então eu acho melhor acreditar que não foi ela. Eu também não consigo pensar num motivo pra ela fazer isso. A mãe narcisista ao extremo, né? A mãe lá, pé da vida, falou, ela arrumou a cama, eu vou lá provar que não. Não tá certo. É uma adulta formada com 2 filhos, marido, e lá pisoteando a cama da filha adolescente. Realmente, eu espero que isso não tenha acontecido. Eu espero que você esteja sendo assombrado. Tem coisa que melhor assim, melhor ser do além mesmo. Outra coisa que acontecia é que a pia do banheiro do quarto dos meus pais sempre abria sozinha durante a noite. Não era toda noite, mas era pelo menos uma vez na semana. E ela abria de uma vez, não era algo brando. Era como se o fantasma quisesse uma cachoeira de água de madrugada. O meu pai chegou a tentar arrumar, mas não tinha o que arrumar. Do nada, no meio da madrugada, upsi daisies. Não tem o que arrumar, tá normal. Tá normal. Só que às 3h33 da madrugada... O horário que os espíritos saem, resolve uma aguinha diferente vir. Exato. Tinha que tacar sal, igual no Supernatural. Tacar sal no chão do banheiro. Eu vou fazer isso em casa. Inventei agora. Um círculo. Mas faz. Isso, um círculo em volta em algum lugar do banheiro ali. Da torneira? Pode ser, em volta só da torneira, assim. Não sei. Nos avisem. Eu espero que a casa dela tenha ficado pronta e ela não precise testar isso. Mas se tiver ainda aí, conta pra gente. A próxima coisa é que o meu irmãozinho passou a fazer xixi na cama muitas vezes. É o barulho da água. Eu também faria xixi agora. É verdade. Se botar o barulhinho da água descendo agora, eu faço agora, durante o podcast. Inclusive, eu acabei de fazer. Não era pra fazer? Ixi, não lembro. Mas pode. É assombrações. Então tudo bem. Coisa que ele já tinha parado de fazer muitos anos antes. Ixi, já era um homem crescido. Nessa época, ele já tinha seus 11 anos de idade. Ixi. E tem idade pra parar? Tem fralda adulta justamente pra isso. Exatamente. Se tem mercado, tem público. Ele dizia que sentia muito medo, tadinho, agora eu tô muito triste. Ele sentia muito medo antes de dormir e que durante o sono ele ouvia a voz da nossa mãe falando pra ele que ele podia urinar sem problemas. Mano, Nossa. eu tô duvidando da mãe. Então, é isso que eu tô pensando. Esse fantasma, ele tinha alguma coisa séria contra a sua mãe. Ele queria Ouvinte. fazer ela a vilã. Fazer dela a vilã. Porque, ela é o ponto... Agora falando sério, tá? Ela é o ponto em comum. Porque só tinha ela e você que podia ter pisoteado a cama lá.
Você não foi, que você se lembre. Ela disse que não, inclusive brigou com você, fez um gaslighting. Aí, depois, ela que vivia no quarto com seu pai, e aí no banheiro deles, misteriosamente isso acontecia. Aí agora você tá me dizendo que seu irmãozinho escutava a voz dela falando: faça xixi, meu filho. Faz xixizinho. Ai, xixi, Faz xixi. Ai. Ó, eu vou falar. A mocinha que mandou essa história aí é super zoeira, tá? Então, tá tite? Fica tite não. se ficar tite por ela, não, que ela deve estar zoando junto, tá? Eu falando sério, zoando e falando sério. A sua mãe tá sendo incriminada por esse fantasma, caso você não tenha percebido. Ele tá querendo irritar ela, né? Porque assim, por mais que a torneira tá no quarto deles, ela tava dormindo, viram que não é ela, mas tá irritando ela. Tá irritando ela, cama bagunçada, e ela vai ter que limpar essa cama mijada depois. Nossa, é verdade, Manu. Agora você transcendeu. Porque realmente, eu tava achando que ela tava sendo incriminada, mas não. Ela tá sendo irritada pra ver, testando os limites dela. Eu tô passada, chocada. Agora ela vai contar aqui, né, mais pro final da história, uma das coisas mais aterrorizantes. Eu tenho medo. Aí a gente vai saber. Uma das coisas mais aterrorizantes foi que, uma vez, a arma do meu pai. Ele tinha posse de arma por conta do trabalho dele, e eu não darei mais informações que isso. Tem muitos trabalhos que vão permitir. Tem muitos, tipo, polícia. Tipo um policial, um militar, um traficante. Todos têm autorização para utilizar a arma. Agora, autorização de quem? Que a gente não sabe, entendeu? Agiota, Fazendeiro. Todo mundo tem uma fazendeiro. Mas tá bom, moça, não fala mesmo, que tem coisa que é melhor a gente não saber. Enfim, essa arma fez um barulho dentro do armário. Mas peraí, tem barulhos que ela só pode fazer uma vez. Caralho. Ele deixava a arma guardada em um tipo de cofre. E ele e minha mãe escutaram a arma fazendo barulho, como se o gatilho estivesse tentando ser puxado, mas ela estava travada. Ai, não gostei, não. Me deu sensações Nossa, ruins. muito pesado. Depois disso, meu pai migrou a arma para um armário que ficava lá nos fundos da casa. Ver vultos e sombras estranhas era bem comum na casa, além dela ficar estalando o tempo todo, porque tinha piso de madeira na maior parte dela. A minha mãe também já relatou de cadeiras da mesa da sala se movendo sozinhas, coisas bizarras. Enfim, esses foram os nossos causos. Se eu lembrar de mais coisa, eu mando aqui. Primeiro, ela de novo, a mãe dela foi testada de novo com as cadeiras, que é a mãe dela que relatou que viu as cadeiras da sala. Então a mãe dela foi inocentada. Puxando pra ela sentar. Exato, senta aqui, E vamos quando brincar ela vai de... sentar, eles puxam. uma roleta russa. Não, Traumatizada. a arma foi... A gente para pra pensar, como que eles conseguem ter essa materialização, né? Pra chegar a apertar uma arma, sabe? Tentar... Dentro do armário, dentro do cofre. Porque a cadeira no meio da sala, assim, ainda é bem esquisito, mas assim, é mais tá livre, comum. né? Livre acesso. Agora, dentro de um cofre... de novo, perdão aí, mas assiste aí umas 5 temporadas de Supernatural, você vai aprender a fazer os símbolos que você tem que fazer nessas caixas, nesses baús que não devem ser abertos aí por entidades que não deveriam estar abrindo esse tipo de coisa. Eu não entendo de arma, mas eu acho que, tipo, será que ela mal apertada? Então, moça, se você lembrar de mais alguma coisa, manda pra gente mesmo, é muito interessante essa casa. Mas eu queria saber, se você for mandar, manda mais coisas sobre essa casa, se você descobriu alguma coisa, tipo, essa casa antes era habitada por, tipo, uma Pela família Manuela. esquisita. Uma família Rangel. Umas coisas assim, entendeu? Que pra gente saber o que aconteceu, qual que é o mistério que ronda e por que esse fantasma tá tão incomodado aí com a presença, principalmente, eu acho que da sua mãe, né? Inclusive, um beijo pra ela, espero que ela esteja bem e que ela nunca mais tenha sido testada nesse nível, porque eu acho que ela aguentou muito e ainda foi simpática. É verdade. Vamos lá, mudando de pato pra ganso, um homem e 2 gatos. Narração Manu. Olá, bizarristas! Algumas coisas que aconteceram na minha família me deixaram com uma sensação estranha, como se talvez houvesse algo além do que conseguimos explicar. Pode ser só o luto falando? Pode. Mas tem alguns acontecimentos que até hoje me fazem pensar. Eu achei profundo também. Vamos aos fatos. Mais ou menos 2 anos atrás, nós perdemos meu gato de infância, o Bobó. Já sabíamos que o Bobó estava muito doente e que o fim estava próximo.
Cuidei dele até o último momento, literalmente. Foi uma experiência muito pesada e que nunca gostaria de passar de novo. Eu sinto muito, é muito difícil mesmo. Até aqui, eu entendo que é um ciclo normal da vida, mas o que sempre me intrigou foi algo que aconteceu pouco antes dele ficar doente. Uma noite, tivemos uma tempestade muito forte. Era madrugada, algo entre 2 e 4 da manhã. Minha mãe ouviu o Bobó gritando no meio dos trovões, algo completamente fora do normal, porque ele nunca fazia isso. Quando ela foi até ele para ver o que estava acontecendo, ele estava parado no meio da sala, encarando a parede e as janelas. Minha mãe, que não é religiosa, mas é uma pessoa muito sensível, sempre disse que naquela noite parecia que o Bobó estava lutando contra alguma coisa, como se estivesse reagindo a algo que não dava para ver. Ela sempre teve a sensação de que ele estava nos protegendo de alguma coisa, e que depois disso ele acabou ficando doente. Eu acredito nisso? Não sei dizer exatamente, mas acredito que algo estranho aconteceu naquela noite. Algum tempo depois, no dia 1º de janeiro de 2025, minha gata mais nova, a Bubu, brincadeira, esse nome é fictício, O Bobó e a Bubu. morreu de forma completamente repentina. Eita. Cerca de 1 ano e meio antes, ela tinha feito exames e estava totalmente saudável. No começo, eu nem pensei em relacionar as duas coisas, mas a sensação estranha voltou. Depois dessa segunda perda, minha mãe comentou novamente, meio em tom de dúvida, meio em tom de medo, que talvez algo tivesse atacado nossa casa e levado Bubu também. Pode parecer absurdo, eu sei. Parte de mim acha que talvez seja uma forma de encontrarmos de lidar com o luto. Mas existe outro detalhe nessa história, que começou ainda antes de tudo isso, muitos anos atrás. A minha avó começou a dizer que estava sendo perseguida por um homem invisível. Isso começou antes mesmo da morte dos gatos. Minha avó sempre foi muito forte, muito lúcida, nada parecia afetá-la, até ela começar a falar desse homem. Ai, para, como diria a Carol. Do nada, eu tô mó séria aqui, prestando uma atenção. Para, Mas por que eu ia falar? Ah, porque é um homem. um homem. Ei! Veio 2 gatos. Até minha avó começava a falar desse homem. Que isso? Ah, Garota, calma, a gente tava muito séria aqui. Obrigada, moça. Ela mesmo quebrou a tensão, né? Que coisa. Mas, ai, para, eu tô falando de Bom. homem aqui. Que isso? Delícia. Enfim, ela nunca explicou exatamente como ele parecia, só dizia que ele estava lá. E que tem uma coisa que me faz pensar ainda mais nisso. Eu acho que talvez eu também tenha visto algo quando eu era adolescente. Na minha época, minha família achou que eu tinha visto o espírito de alguém querido da família. Mas quanto mais eu lembro daquela figura, uma espécie de sombra escura, menos certeza eu tenho. Esse homem tem aparecido para minha avó há anos. Ela chegou a se mudar para outro lado do país e, mesmo assim, dizia que ele continuava aparecendo. Hoje, ela está em uma casa de repouso. Durante alguns meses, depois dessa mudança, ela parecia ter se livrado desse tal homem, até que recentemente ela voltou a dizer que viu ele novamente. Então, eu fico pensando em algumas coisas. Quem seria esse homem que ela vê? Será que tem alguma relação com o que aconteceu com os meus gatos? Será que tem relação com aquela figura que eu vi quando era mais nova? Ou será que, no fundo, tudo isso é apenas uma forma de lidar com perdas e acontecimentos difíceis, misturando coincidências com algo sobrenatural? Sinceramente, essa última explicação provavelmente é a mais lógica, mas o que sempre me deixa pensativa é que essa figura já existia na história da nossa família muito antes de todas essas mortes acontecerem. Prêmio Bizarrismos de Escrita pra essa pessoa que... Maravilhosa. Meu Deus, escreva tudo. Eu vou pegar minha certidão de nascimento, eu a rasgarei e você vai reescrevê-la para mim com suas palavras, porque ficou muito bom isso. Nossa, muito bom mesmo. Parece um livro, de verdade. A pessoa é escritora. Ai, amei. Moça, fala comigo, me manda uma mensagem. Saia do anonimato. Adorei. Cara, sinto muito pelos bichos. O Babu. Babu. Por Big Brother. O Bubu. O Bobó. Babu, fala sério, Babu. Você toca, Babu! Sai fora, Babu! Sai fora! Ah, Babu, muito feio Babu você! Não, é disso! Muito feio! O Bobó, eu sei, a questão dos gatinhos doentes, eu não sei qual que foi, mas os gatinhos eles têm principalmente problemas FIV, felve, urinário, alguns problemas que são bem sofridos e doenças que levam a um problema de neurologia, né?
Então, eu não sei dizer se ele estava afetado já. Então, começou com alguns sintomas leves de neurologia, travando aí, deu tilt, famoso tilt, e por isso que ele tava, tipo, uivando pro trovão, praticamente, gato não uiva. Mas pode ser, pensando num lado lógico, tá? Pensando como veterinária, às vezes pode ter sido uma doença que, se for uma FeLV, uma FeLV, vocês não tenham descoberto, depois de muitos anos dos gatos, esse tipo de doença ele não aparece em exame de teste rápido, teria que ser feito um PCR. Então, às vezes você fez o exame lá na clínica veterinária, conforme você comentou que fez, o exame que estava tudo bem, e ele não apareceu. É muito comum aparecer quando o filhote num teste rápido e depois não aparecer mais. E são FeLV e FeLV, principalmente, são as doenças que mais acometem os gatos, né? Principalmente porque a gente pega gatinho de rua e, como colecionadores, né? Bons gateiros recatando, um Pokémon tá ali disponível para Capturado e traz pra casa. E é vírus, né? Então, tipo, passa muito fácil de um gato pro outro e é muito, muito dolorida a mortezinha deles, né? E afeta. Então, começa a ficar neurológico, começa a ter insuficiência renal dos órgãos e é bem triste. Ou, às vezes, é muito rápido também, você não consegue nem identificar o que aconteceu. Pode ter sido isso dos gatos, né? Vamos pensando no lógico. Mas eu me familiarizei muito com a história, porque meu pai, eu acho que, não lembro se eu já contei aqui ou não, mas meu pai também viu uma pessoa, tipo, desde que ele é criança, ele e meu tio viam esse cara, é um homem de chapéu preto, tanto que eu até lembrei da história do menino fazendo xixi na cama, porque ele, meu pai e meu tio, eles têm uma idade próxima, né, tipo uns 3 anos de diferença, 2 anos de diferença, e meu tio ia dormir na cama com meu pai, e o meu tio fazia xixi na cama com meu pai. E aí, consequentemente, o seu pai também estava numa cama com xixi. Mas sempre atormentou meu pai. Fases difíceis que a gente teve, esse cara realmente reaparecia e coisas ruins aconteciam. O meu irmão mais velho viu esse cara, e a Marília, minha irmã também mais nova, ela já viu ele algumas vezes. E ele já chegou a falar que, tipo, ia machucar e ia começar pelos nossos animais. E, eu perdi 3 cavalos, tipo, numa época que ele fala, minha irmã sonhou com isso. E aí a gente teve, tipo, os cavalos ficam soltos no pasto, né? Eles pastam o dia inteiro, não são embaiados, eles têm tudo ali. E tivemos problema com cobra. Tipo, foi 1 por mês. Então, assim, eu entendo, porque eu passei por isso. Então, assim, a lógica da gente procurar, é o luto, ou é isso, é aquilo. Então, talvez seja bom levar a sua vozinha. Eu sou espírita, então todos nós vamos lá pro centro fazer, meu Deus, tira ele daqui. Dá um sacode nesse cara. Sim. Mas eu acredito que é algo realmente de outra vida, que a gente tem que resolver com essa pessoa. Então, o que a gente faz por esse espírito é rezar todos os dias por ele. Então, talvez sua vozinha mudar não vai adiantar, porque eu já me mudei muito, sou bem rodada. Muitos CEPs, né? Muitos. Então, começar a rezar por esse espírito para que ele não machuque. Não sei se já ouviram falar, mas tem gente que fala, puta, fulana veio em casa, minha planta morreu. Pois é. Planta, animais, eles têm uma questão de absorver energia de coisa ruim ou coisas que eram para pegar na gente e acaba acontecendo também. Eu tenho uma outra amiga também que tava uma briga muito séria com uma amiga minha, elas pararam de se falar e o cachorro dela morreu. Então, tipo, Poxa vida. ela acha que pode ter sido alguma coisa assim. Então, tipo, teve várias coisas, sabe? E não foi de uma amiga pra outra, foi um cônjuge tóxico que acabou com a relação das duas e depois o cachorro morreu misteriosamente também, sabe? Então, a gente começa a dar sentido ao luto, mas às vezes também, sim, 50-50, vamos pensar. É porque tem muita coisa que faz sentido e eu já ouvi muito isso dos animais serem nossos protetores diretos, assim. Já ouvi muita história de animal adoecendo e aí depois que o animal falece, a pessoa adoece. Ele pode ser, de alguma forma, ele sendo a barreira dela, né? E um amigo meu que é da Umbanda falou que todo mundo deveria ter espada de São Jorge antes de entrar em casa, porque protege dessas coisas. Assim. Concordo contigo. Olha, vamos repassar a dica a todos os bizarristas e a todo mundo que eu conheço também, que eu puder falar. Eu acho que, gente, eu sou cético. Nada a ver isso que você tá falando. Então não faz. Mas o que custa
De verdade. Eu acredito em bruxas, mas que elas existem. Bruxa. E é isso. Vai aqui, velho. Vai lá, custa nada. Quer dizer, custa o preço de uma espada de São Jorge. Mas bota lá. E proteção, sabe? E cuida do seu animalzinho. Tem diversas formas que a gente pode, né, tentar. A única coisa que vocês quiserem colocar a espada de São Jorge tem que ser pra fora de casa, tá? Porque ela é tóxica pras animais. Então... Aí tem que escolher. Quem que vai te proteger? O seu cão, o seu gatinho ou a sua espada de São Jorge? Aí você escolhe e aí... Se não, bota pra fora o cachorro. Zoeira, pelo amor de Deus. Não, bota todo mundo pra dentro. Que isso? Ai, não consigo que fazer delícia. entender. Só pensa naquilo. André, me ajuda aí. Não! Primeiro, amiga, eu quero falar. Você deu uma aula aqui, tá? É verdade. Eu tenho muito orgulho das minhas amigas. Eu também. Eu fiquei aqui babando, falando, ai, não acredito, fala mais, mas realmente, a gente vê, né, uma profissional dessa, e tá aqui no Bizarrismos, falando com vocês. Bizarrismos, eu falo pra vocês precisam acreditar que Bizarrismos é cultura, e muito conhecimento aqui, que é a Manu, que é veterinária, tá, não é que ela incorporou o ChatGPT, não, ela está falando coisas que ela realmente estudou e trabalha. Então, obrigada por essa aula, tá? Olha, muito obrigada, gente. Uhul. Pelos seus comentários, e aí eu queria falar também, né, a pessoa mandou, então, quem seria esse homem? Será que tem relação com o que aconteceu? Será que tem relação com a figura que eu vi? Eu acho que sim, pelo que a Manu acabou de contar, que eu também fiquei super interessada em saber quem que é esse tal desse homem do chapéu, que tá indo atrás da família Rangel, rimou? Uhum. Mas, eu acho sim, tá, ouvinte, que quem você viu quando você era mais nova, eu acho que é a mesma pessoa que a sua avó tá vendo, tá sendo assombrada. Não sei se tem a ver diretamente com os gatos, pode ser que sim, né, ou não, 50-50. E o Bobó e a Bubu estão aí ainda olhando pra vocês, né, como a gente falou, a gente descobriu isso, com certeza, na primeira história do episódio, que ela contou lá da gata da salsa e da canela, que continuava lá com os outros bichinhos. Então, quem sabe, né? Eles não estão aí por perto. Eu queria, às vezes, ver com a sua avó. Peraí, a avó dela não morreu, né? Não falou nada de morrer. Não falou. Ai, tá. Então fala com ela. Fale com a sua vozinha, investigue. Fala mais assim, vó. Ou conta pra gente. Às vezes você já investigou e não quis, né, contar aqui pra gente. Mas vê aí o que aconteceu. Vovó, o que pegou? Desde quando? E quais foram as circunstâncias que você viu esse tal desse homem? E o que ele tava falando? Porque no caso da família da Manu, ele foi lá e fez ameaças. Ele apareceu pra diversas pessoas também, como apareceu pra você também. Então, e tentar entender, né, como a melhor forma. Eu não sei o que você acredita, mas procurar uma forma aí de você tentar apaziguar essa situação pra que, enfim, acabe que não tenha outras retaliações, né? Mas faz parte, a gente não tem como lutar contra essas coisas, a única coisa que a gente pode fazer, independente de qualquer religião, é rezar. Se você é ateu, acho que não tem muito o que fazer. Se você... Não, mas acho que não, porque no caso, se ela fosse, ela não estaria fazendo esses questionamentos aqui, sabe? Mas também, enfim, né? Mistérios misteriosos. Amiga, eu acho que é isso. É isso, acabou. E o bicho pegou neste episódio com... Gente, teve de tudo no Bizarrismos hoje. Entregamos aí 3 histórias recheadas de assombrações e mistérios e felinos, né? Hoje os gatos foram os verdadeiros protagonistas do roteiro, porque geralmente os gatos são protagonistas lá na casa da Manu, passando de um lado pro outro. Ali na Inclusive, nossa estão quietinhos hoje. Eu dei comida antes de começar, né? Todo mundo tá quietinho agora. Boa, amiga. Eu queria te agradecer pela sua participação. De novo, agradecer pela aula que você deu aqui pra gente. A sua Sempre narração. muito bom estar aqui. É mesmo? Adoro. Fico tite quando fico longe. Não, Guedi. Mas você não fica. Fala! Pô! Tem que falar agora igual o Cebolinha. Tá na moda. Fala! Ah, Pala. Entendi que você tava falando Lala. Não. Tinky Winky. Winky. Gypsy. Lala. E com isso, os Teletubbies se despedem de vocês. Pessoal, se você passou por uma história assombrosa, uma história misteriosa, e você quiser mandar aqui, ó, manda de todo jeito. Pode mandar igual essa última moça aí, que foi realmente um capítulo de um livro maravilhoso aqui que ela escreveu pra gente. Pode ser como a moça da casa temporária, que ela foi citando os fatos, assim, ó, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu tal, né? E a moça também da primeira história, que contou a história maravilhosamente bem e de uma forma descontraída. Temos vários tipos, várias maneiras que você pode enviar a sua
história aqui pro Bizarrismos e às vezes fala, tem preguiça de escrever, manda os tópicos pra gente, ou bota no chat GPT e fala assim, monta aí minha história a partir desses tópicos aqui e faça com que fique fidedigno com o que aconteceu comigo. O chat vai tentar, nem sempre ele vai conseguir, mas ele vai tentar. Assim como eu. Me identifiquei. Eu posso ser o chat GPT de vocês podem me perguntar tudo que eu vou responder. Eu faço uma resposta. Agora, se ela vai ser correta, coerente, 100%. Se ela vai ser 100% uma mentira, eu queria na minha vida, né? Então eu deixar essa reflexão no final do episódio. Na minha vida eu queria ser tão foda-se quanto o chat GPT. Eu queria virar, alguém me perguntar um negócio e eu, na cara de pau, primeiro, gastar 30 minutos d'água, respondo e do jeito que eu acho, e aí a pessoa vira e me prova, tipo assim, não, na verdade o que você falou não faz absolutamente nenhum sentido. Aí eu vou lá e falo assim, é verdade. Não é que você tem razão. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não aceita estar errado. Se alguém vira pra mim e fala, você está enganado, eu vou morrer defendendo minha teoria, sabendo que eu estou errado. Defendendo a minha mentira até o fim, tá maluco? O meu engano, o meu erro. Ai, gente, às vezes eu tenho dó do meu marido. Não. Ai, amiga, mas ele não vai saber disso. Mas ele nunca vai ter razão. Jamais. Ai, olha, pode ser que eu seja igualzinha. A gente não sei. Eu não sei, porque o tema não é relacionamentos bizarros, não é nada disso hoje, é assombração. E de assombração, como assombrar seu respectivo? Gente, é isso. Já, assim, viajamos na maionese demais. Obrigada pelas histórias, nós amamos. Inclusive, mandem mais histórias pra gente de todos os nossos temas. Estamos aqui aguardando. Sem história, não há episódio. Mentira, a gente entra aqui e fica falando abobrinha pra vocês. Com certeza. Mas é mais legal quando tem história. Então, é isso, Manu? Algum recado? Não, é isso. Mandem, senão a gente se expõe demais. A gente fica aqui. Manu, você sabe que você vai ter que voltar pra contar mais do Homem do Chapéu, né? Eu sei, eu vou ter que voltar com mais informações. A minha irmã tem visto ele, eu vou atualizar. E Que péssima notícia pra ela, mas que interessante notícia para nós do Bizarrismo. Cara, ela vai me orientar. Mas é isso, gente. Tem uma história que a gente vai gravar ainda, né? Que vai pro clubinho. Então, Manu, tá contigo. Faz nossa despedida aí, que eu vou, assim que acabar, já bota aqui no botão de encerrar esse episódio. 1, 2, 3 e um beijinho. E tchau, tchau. Tchau, tchau.